Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a a nossa reuniãozinha. Hoje a gente vai trabalhar História do Paraná, né, Regional 2, História Regional 2, com a obra que foi organizada pelo professor Leandro Brunello. História do Paraná, dimensões políticas, socioeconômicas e culturais da história regional no século XX. Oi. Aí nós temos nesse material, então, o conteúdo desse ano, material base dessa disciplina. Lembrando que vocês já tiveram a disciplina de Regional 1, né, que foi esse livro que vocês estudaram. Deixa eu coloquei aqui em algum lugar, calma aí. História do Paraná, pré-história, colônia e império. Então, vocês já estudaram, que era organizado pelo Lúcio Tadeu Mota. Então, vocês já trabalharam desde a ocupação do território paranaense, né, até o período colonial e o período do Império. O último capítulo desse material, se eu não me engano, deixa eu só verificar aqui, era sobre a emancipação política do Paraná. O Paraná provincial, né? A emancipação política, então, ali de 53, quando o Paraná deixa de ser comarca, a quinta comarca de São Paulo, e se torna província do Paraná, e até o final do Império. O nosso material atual, então, ele começa, o seu primeiro capítulo, ele vai trabalhar sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é um conflito que ocorre no início do período republicano, e aí a gente vai fazer alguns aportes sobre isso. Antes de a gente ir para o material, de fato, e trabalhar o capítulo do livro com vocês, eu quero mostrar um mapa da região. Fiz aqui um arquivinho para vocês verem. Então, a obra é essa, apresentar o autor para vocês e a região. O autor do capítulo é o professor Rui Bragado Souza. O professor Rui Bragado Souza, ele segundo o Lattes, né? Esse aqui é o currículo Lattes dele. Ele é formado em História pela UEM, em Pedagogia pela FAEL, ele é mestre em História na área de Política e Movimentos Sociais, e o Contestado está dentro desse contexto. E atualmente ele faz doutorado em Educação também na UEM. Aí tem as áreas de pesquisa dele. O que eu quero que vocês fiquem atentos, pensar que, olha só, a região do Contestado é essa região que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O vermelho vai ficar legal. Essa região aqui, não ficou legal não. Entre o Paraná e Santa Catarina, certo? Essa região, ela ficou conhecida, foi conhecida nesse período como Contestado, porque esse território vinha sendo contestado, literalmente, entre Paraná e Santa Catarina, e se acirrou essa briga pela posse dessas terras, principalmente após a proclamação da República. Tá? Então, já vinha de antes, já vinha de meados do século XIX, essa disputa por essas terras, por essa região, mas com a proclamação da República e a Constituição de 1891, se acirrou ainda mais essa disputa devido à questão dos impostos. A proclamação da República, ela deu uma característica mais federalista às províncias, então aos estados, né? E ter esse território significava uma maior quantidade de impostos. Lembrando que essa região ela tem tinha uma produção de erva mate muito importante, tem até hoje, né? Uma produção de erva mate muito importante, que era a base econômica da região.
isso geraria muitos impostos para o Estado que tivesse a posse dessas terras. Então, contestado por quê? Porque a justiça tinha dado ganho de causa para Santa Catarina, então boa parte dessas terras pertenciam a Santa Catarina pela lei, porém o Paraná ainda estava questionando, entrava com recurso no STF, né, no que seria o STF da época, enfim. E ao entrar com recurso, ficava a questão, mas não é, certo? Então, por isso, chamada essa região de contestado. E a guerra, essa guerra que nós chamamos de guerra do contestado, ela ocorre nessa região. Só que esse fator é um dos fatores de conflito da região. Não é esse o fator que leva à guerra. Então, já estou dando um spoiler aqui para vocês. Porque às vezes a gente pode acabar considerando ou pensando, olha, a guerra do contestado ocorreu entre forças do Estado paranaense e do Estado de Santa Catarina por conta dessa região. Não foi necessariamente isso, mas esse fator entre os estados, entre as províncias, acabam ajudando ou colocando mais fogo na lenha aí, né? Mais lenha na fogueira e vai afetar essa questão. Um outro mapa importante para vocês entenderem, né? E eu estou colocando esses mapas aqui porque a partir do momento que a gente começar a trabalhar o livro, gente, é sempre bom ter essa noção do que desse conflito, dessas questões geográficas aqui. Esse mapa, ele já é um mapa propriamente da guerra. Eu tenho aqui onde ocorreram os principais conflitos, né? Aqui na região de São Pedro, do Papudo, na região do Aleixo, de Santa Maria, né? no Taquarussu, que é basicamente onde inicia, né? Que tem uma batalha extremamente importante aqui, né? O Caraguatá, enfim. Tem vários lugares aqui onde ocorreram os principais conflitos da Guerra do Contestado. Eu tenho a região disputada, que é aquele mesmo mapa, e, importante, a região da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai ocorrer em volta, se vocês perceberem aqui, dessa estrada de ferro São Paulo-Rio de Janeiro. Outro fator que vai levar ao conflito é as consequências da construção dessa estrada de ferro. Então, esse projeto, o material vai falar um pouco, vai dar um pouco de atenção a isso, né? Trabalhando a questão desse projeto econômico de modernização dessa estrada de ferro, né? Que vai ser feita pelo capital estrangeiro, tem capital norte-americano envolvido, né? O Farquhar, que é o dono da Brazil Highway, que vai construir a estrada de ferro, né? O autor ainda coloca aqui que, nesse período, o Farquhar ele era conhecido como, entre aspas, né, o dono do Brasil, porque ele tinha várias empresas de diversos setores que fazia acordos com o governo brasileiro e aí ele construía essas ferrovias, tinha madeireira, né, e ele negociava terras com os estados. Por exemplo, na questão dessa estrada de ferro, ele tinha negociado 15 quilômetros para cada lado da margem das estradas da estrada de ferro, essas terras pertencer a ele, né? E aí nós teremos alguns problemas com os moradores da região, os sertanejos da região, que a maioria deles nós vamos chamar de poceiros, e a partir desses conflitos ou dessas tensões que nós teremos o conflito de fato. Pensado esse mapa aqui, gente, se precisar voltar no mapa, vocês me falam que eu volto, tá bom? Agora a gente vai para o material. Se localizaram geograficamente, por favor, me deem um sinal. Se sim, se não, se talvez.
Sim, deu para entender, legal. Beleza. Então tá. O título do capítulo é O Contestado, de conflito regional à guerra civil. O contestado, então, aqui a gente já tem uma ideia. O autor, o Rui Bragado, ele vai focar nessa questão, né, de como esse conflito regional, e aí quando eu penso o contestado enquanto conflito regional, eu estou pensando ele justamente nessa questão dele ser uma disputa litigiosa, né, jurídica, entre os estados de Santa Catarina e Paraná, por posse desse território, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que aí esse conflito ele vai se tornar uma guerra civil, literalmente uma guerra civil. Terá tropas nacionais que virão para cá, inclusive, gente, a Guerra do Contestado é o primeiro conflito na América do Sul, e aqui no Brasil, que, apesar de não ter uma participação efetiva, tá, foi mobilizado aviões para participar do conflito. O Exército Brasileiro mobilizou 3 aeronaves, se eu não me engano, para participar do conflito. Uma só voou um pouco espaço, cobriu pouco território e acabou caindo, e as outras 2 acabaram não entrando em conflito. Não foram ao ar para entrar em conflito e tudo mais. Mas, olha só, e aí vem um outro contexto, que é um contexto nacional, que é um contexto de modernização do Exército Brasileiro também. Isso aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque, olha só, acabou se tornando uma guerra civil e todos nós aqui vocês serão professores também e espero que atuem, né? Mas serão historiadores e historiadores com H maiúsculo agora, né? Depois da aprovação do reconhecimento da profissão de historiador. Se vocês pegarem os livros didáticos, não fala quase nada desse conflito, né? E foi um conflito muito importante nesse período. Ele está inserido dentro dos movimentos sociais rurais que ocorrem na Primeira República, de questionamento dessa Primeira República, né? Murilo, Oi. isso que você falou sobre os livros didáticos, eu dou aula da Guerra do Contestado para o 5º ano. Pensa no que eu já tive que pesquisar sobre esse assunto extra, porque não acha nada. Tudo na internet. Então, o livro dá um resumo de um texto de meia página só. Bem isso. É bem isso mesmo. Adri, eu tenho o mesmo problema, tá? Com o ensino fundamental, no ensino médio, você acaba tendo que buscar fonte fora. A sorte nossa é que nós temos muito material produzido sobre a Guerra do Contestado. A questão é que esse material ele não tem uma grande amplitude no sentido de acesso, né? Talvez pela maior parte dessas pesquisas serem feitas dentro do recorte da história regional, seja por Santa Catarina ou pelo Paraná, ele acaba ficando, em âmbito nacional, ele acaba ficando mais esquecido, digamos assim, entre aspas, né? Ele é muito próximo, ele tem características muito similares, assim, em linhas gerais, tá, gente? Bem em linhas gerais, ele tem características muito similares à Guerra de Canudos. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante, que o Rui Bragado coloca aqui, bem no início, falando mais ou menos isso, que o contestado bem entre aspas, né? Canudos sem Euclides da Cunha. Porque Euclides da Cunha, grande jornalista, grande escritor, literato e também considerado principalmente pela obra Os Sertões, né, que é talvez uma das primeiras obras de cunho sociológico que o Brasil produziu, né? Nos Sertões ele relata com riqueza de detalhes assim a Guerra de Canudos de forma ímpar.
E aí, Canudos acaba se tornando algo nacional. A gente pensa Canudos como um conflito nacional, muito por conta até da historiografia que dá mais ênfase ao Canudos, e a gente acaba tratando o contestado como um conflito regional, como se fosse uma disputa por terras entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. E ele é muito maior do que isso. E é justamente essa questão que o Rui Bragado coloca. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Como eu sempre digo para vocês, quando eu faço esse trabalho com vocês, a intenção é trabalhar o texto do autor, porque para a gente entender o que ele propõe, o que ele está apresentando, né? Ele vai iniciar com uma citação do Benjamin, do Walter Benjamin, né? E ele vai colocar lá: para instaurar o reino da paz, não é necessário destruir tudo e dar início a um mundo completamente novo. Basta afastar só um pouco esta xícara, ou este arbusto, ou esta pedra. E assim, todas as coisas. Mas este pouquinho é tão difícil de realizar e tão difícil de encontrar sua medida que, no que concerne ao mundo, os homens não fazem e é necessário que chegue o Messias. E aí, chega o Messias, tá em destaque ali, né? Por que o Rui Bragado Souza coloca essa citação do Walter Benjamin na abertura desse capítulo? Porque o movimento social que leva à Guerra do Contestado é um movimento messiânico. Entre o século XIX e o início do século XX, né, em meados do século XIX, segunda metade do século XIX e início do século XX, era muito comum, e não só no Brasil, esses movimentos messiânicos, né, de Messias, de Beatos, né? O próprio Antônio Conselheiro, o próprio Canudos também tem essa característica, né, da ideia daquele alguém que vem para salvar, né, que tem todo um apelo religioso. Então, olha só, eu tenho inclusive uma característica religiosa envolvendo a Guerra do Contestado, tá? Importante aqui, o material ele fala bastante disso, e aí quando a gente for fazendo as leituras vocês vão perceber que ele coloca uma problemática. Qual que é a problemática? Por que existem esses missionários, esses beatos, né? Como três nomes principais de contestado, mas tem mais líderes do movimento, né? Mas os três principais líderes, o primeiro João Maria, daí teve outro João Maria, Beato João Maria, e o último líder, né, que seria o Beato José Maria. O conflito inicia sob a liderança do José Maria, tá? Que morre logo no início. Olha eu dando spoiler aqui. Que morre logo no início, né? Mas qual que é a lógica? E aí é o que o autor coloca bem no início ali. Eu não vou ler todo o texto, mas ele vai dizer assim: a análise regional da Guerra do Contestado pode evidenciar alguns elementos culturais da vida sertaneja determinantes para a eclosão do conflito e a resistência durante ele, né? E aí ele vai colocar o que se espera da abordagem da historiografia regional, né? da percepção de olhar a história regional. Então, quando eu olho a história regional, eu não posso colocar ela à parte do resto, né? Senão ela fica meia desconecta. Ela não é desconecta da realidade daquele contexto, do contexto nacional e muitas vezes do contexto internacional. E ele coloca isso justamente para falar desses movimentos messiânicos, tá? Aí depois que ele trabalha isso, ele coloca assim: é necessário compreender ainda no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo,
é necessário compreender o lugar social e geográfico do contestado como um mosaico, embora fragmentado, como uma parte integrante de um bloco maior, que é a Primeira República, o coronelismo e o latifúndio. Então, nesse momento, e aqui eu já fiz um aporte aqui, e vou passar esse aporte para vocês, né, que eu tenho que pensar a história nacional, a história do Brasil, né? Como assim pensar a história do Brasil? Né? O quadro geral da história do Brasil, da Primeira República. Né? Então, obviamente que eu não vou dar aula de Primeira República aqui, mas só para a gente poder situar, Primeira República é um período extremamente conturbado. O início da Primeira República, mais ainda. Né? O Brasil acaba de sair de uma monarquia, e se a gente pensar só na monarquia do Dom Pedro II, quase 50 anos, 49 anos de segundo reinado, né? Gostando ou não, para o bem e para o mal, aí a gente pode fazer os tipos de análise que forem. Dom Pedro II, ele manteve uma estabilidade dentro do mandato dele, principalmente aí entre os anos 50 e 60, né? E aí depois da Guerra do Paraguai começa a dar uma dificultada nesse processo dessa estabilidade, mas ele relativamente mantém uma estabilidade política no Brasil. E quando vem a República, quando ocorre o golpe e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, nós temos aquilo que dava solidez para o Estado brasileiro, ele deixa de existir. Nós não temos mais a monarquia com Dom Pedro, que representava essa estabilidade, apesar, e aí a gente questionar a questão do poder moderador e tudo mais, era um dos alicerces. Né? Tínhamos o Senado vitalício, que também vai deixar de existir. Né? E aí, então, e nós temos a proclamação da República. Com a proclamação da República, nós temos um governo que tá tentando, ele tem que criar todas as instituições republicanas do zero, basicamente. Então, é um período de muita instabilidade para o próprio governo, e se não bastasse isso, nós temos várias disputas internas, vários questionamentos, né? E entre esses questionamentos, entre esses movimentos sociais, né, só para citar alguns, nós teremos a revolta federalista, nós teremos o contestado, nós teremos revolta da vacina, né? E vários outros conflitos, a revolta da Armada, a primeira e segunda revolta da Armada, é tudo dentro desse contexto da Primeira República. Né? Então, nós temos o quê? Um Estado que está, de certa forma, acuado diante de um monte de coisa para resolver, né? De certa forma, com pouca experiência administrativa também. E, então, essa é uma questão chave para pensar o conflito lá. Outra questão chave é o coronelismo. O termo coronelismo foi criado depois, foi criado a partir da década de 30, mas esse coronelismo, né, o conceito, está ligado a essa política que é feita a partir dos grandes latifundiários, que eram tidos como coronéis, que controlavam as regiões, que controlavam os votos na região, que controlavam a política local, controlavam a economia local, né? que tinham a seu serviço, muitas vezes, aquilo que a gente vai chamar de jagunços, né? E que utilizavam o seu poder para fazer a sua vontade e controlar a situação da região. Né? Então, o coronelismo e o grande latifúndio serão duas questões extremamente importantes. E o latifúndio é a questão da posse da terra. Outro fator, então, que vai levar à guerra do contestado, a questão da terra.
E a questão da terra, unida à questão messiânica, unida à questão do conflito entre os estados, né, pela posse da região, formará aí esse caldeirão prestes a explodir, certo? Prosseguindo, né? Aí o autor vai colocar no segundo parágrafo o seguinte: trata-se de reconfigurar, em sintonia com a grande tradição do messianismo no Brasil, o catolicismo rústico do sertanejo, e de compreender como, e aí ele coloca entre aspas, fanáticos religiosos do início do século XX, hoje são considerados como, também entre aspas, iluminados por parte dos historiadores. A Guerra do Contestado foi o maior confronto rural, campesino, brasileiro do século XX, de características messiânicas e milenarista. Olha o que o autor coloca. Foi maior, inclusive, segundo o autor, do que a de Canudos. E aí o que ele diz? O que ele está querendo dizer com tudo isso? Quando eu penso essa tradição do messianismo, e aí eu tenho que identificar o que é esse messianismo, né? O que é essa característica messiânica que predomina nessas sociedades interioranas e tudo mais, ali no início do século XX, ele vai citar o autor Lanternani, que vai dizer assim, né? Em linhas gerais, o messianismo o Messias é alguém que enviado por uma divindade, um líder carismático, para trazer a vitória do bem contra o mal, restituindo o paraíso sobre a terra. Né? Olha só. Então, a ideia do messianismo é alguém que vem para pacificar as coisas, para acabar com o mal. E aí, a gente tem que compreender a vida do sertanejo. Né? Ele está isolado ali, não é uma vida fácil. O Estado não chega, né? Eles estão ali, muitas vezes, nessa tensão entre eles, que são poceiros, que estão ali, que estão na terra ali já há algumas gerações, mas muitas vezes não tem o documento da terra, e o grande latifundiário, o grande coronel que está pressionando para ter essa terra, e pressionando, às vezes, a partir da força, né? Então, esse pessoal, eles estão à espera de alguém que os salvem, literalmente, né? E a característica milenarista também está ligada a essa noção. Essa noção, olha só, o milenarismo representa uma das formas assumidas pela frustração da espera messiânica. Elas enunciam uma mudança radical, uma salvação coletiva, iminente, total. Afirmam o sentido de história e apelam ao gênero humano. Normalmente, isso está ligado à questão de fins de ciclos. Né? Por isso que eu chamo de milenarismo. Né? Olha, é o final de um milênio, né? É aquela narrativa, final do milênio é o final desse mundo, é o advento de um mundo novo, é o advento de uma ideia, de uma sociedade nova, onde não temos os males que até então nós sofremos. Então, esse fenômeno, que é o termo dado a isso, né? Esse fenômeno, que é um fenômeno social, tanto o messianismo quanto o milenarismo, ele ocorre, e o contestado, nesse sentido, né, ele ocorre, porém, como eu já disse que o autor falava, e é nessa parte que ele fala, e que não tem o Euclides da Cunha, não tem, digamos assim, um marqueteiro, né? Olha só, ele não tem um cronista como Euclides da Cunha para narrar o período, e fora isso, ele ocorre no período da Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra ocorre junto com a Primeira Guerra Mundial. Claro que o noticiário vai dar muito mais atenção à Primeira Guerra Mundial do que
ao conflito regional, né? Ao conflito que vai ocorrer aqui na região. Porém, temos sim jornais, tá, gente? É importante dizer isso, muitas notícias. Só que é o seguinte, o jornal trazia uma notícia do contestado, do conflito, e depois já vinha falando da Primeira Guerra, né? Nesse sentido, a gente tem que pensar o que foi, né? Quando que eu começo a pensar, ou quais são os trabalhos que me levam a pensar o contestado? Segundo a historiadora Maria Isaura Pereira de Queiroz, que é uma das historiadoras aí mais importantes para a gente pensar o contestado, o autor vai colocar assim, ó, tais fatores, então, não ter no cronista da envergadura do Euclides da Cunha, estar acontecendo dentro de um contexto mundial mais impactante, que seria a Primeira Guerra Mundial, ter essas características que se aproximam mais de um conflito regional, né? Essas características do conflito eclipsaram o movimento na imprensa e acarretaram um certo esquecimento da população e da própria historiografia. Isso é para justificar aquilo que a Adriana falou para a gente aqui. Não tem praticamente nada escrito nos nossos livros didáticos. E daí, se nós quisermos trabalhar, e aqui é importante que a gente tenha isso em mente, a gente tem que procurar fora. É função nossa, sim, de professor, historiador, né? Não depender apenas do material didático, né? Porque o material didático ele é um documento que ele é feito, que ele é escolhido, né? Ele não tem como abarcar todos os conteúdos. Por exemplo, Guerra do Contestado é muito importante para nós que somos da região do Paraná, né? Principalmente para quem vive na região que era ali do Contestado, que vai ali até próximo a Cascavel, descendo ali para o sudeste paranaense, né? Até Palmas ali, até a União da Vitória. E se você vai nessas regiões, eles têm uma memória do contestado mais afetiva. Se eu não me engano, em Catanduvas, ali perto de Cascavel, tem um memorial da Guerra do Contestado, porque aquela região ali foi palco de batalhas, né? Aí a Cíntia já pensa assim, vamos fazer uma viagem? Oi? Pensei. Falei aí, tô falando? Não tá podendo viajar, Cíntia. Pois é, infelizmente. Vamos lá. E aqui, olha só. O conceito mais adequado, o autor vai colocar, né, mais para frente, para o termo dado, né, ao conflito, não seria a guerra de Canudos, ou de Canudos não, a guerra do contestado, mas sim guerra no contestado. E eu acredito que por tudo que a gente já trabalhou aqui, que eu já falei para vocês, que nós falamos no mapa, vocês já conseguem identificar por que o autor, por que o Rui coloca isso, né? Ele coloca isso porque se nós formos pensar, não é o conflito entre Santa Catarina e Paraná pelo território que gera a guerra, né? A guerra ocorre dentro desse contexto de disputa entre os dois estados. E é até interessante porque o início da guerra ela se dá mais ou menos por conta disso. José Maria e os seus seguidores estão ali na região próxima a Curitibanos, em Santa Catarina, né? E ocorre uma situação que ele acaba indo para o território paranaense. Quando ele chega no território paranaense, o subintendente, que seria uma espécie de prefeito de Curitibanos, manda uma mensagem para o governador do Paraná, falando que tinha um grupo de monarquistas, liderados pelo Beato José Maria, né, que estavam
se instalando ali na região próxima a Palmas, ali no território paranaense, e se organizando ali uma resistência monarquista. E olha só, sim, o José Maria ele vai fazer alguns discursos criticando a República, falando da monarquia, e logo a gente vai entrar na ideia do porquê disso, né? Uma visão, um sebastianismo aí, que o próprio Antônio Conselheiro lá em Canudos também tinha, né? Então, eles, de alguma forma, vendo que a monarquia seria melhor do que a república, né? E aqui a gente não vai questionar se é ou não, né? Mas quando digamos, o governador do estado do Paraná, ele fica sabendo disso, ele já manda um destacamento policial para dar conta desse grupo, né? Para resolver a situação, tá? Só para vocês entenderem como que se inicia o conflito, né? O confronto que vai ocorrer entre 1912 e 1916, e aí, né, a Primeira Guerra começa em 1914, envolvendo cerca de metade dos efetivos do exército daquele período, mais as milícias estaduais e os grupos de vaquianos, que são civis que aderiram à guerra. E aqui é interessante, vocês vão ler em diversos textos o termo Guerra Santa. A ideia de que essa guerra é uma guerra santa está ligado a esse messianismo, né? Essa visão religiosa do conflito, principalmente por parte dos grupos sertanejos que faziam parte do grupo do Beato José Maria, né? Tanto os três grandes líderes aí, os dois, João Maria e o José Maria, eles tinham eram reconhecidos como milagreiros, principalmente o José Maria, ele tinha conhecimento de ervas medicinais e tudo mais, eles eram considerados milagreiros mesmo, santos até. Só que, como o próprio autor disse, é um catolicismo sertanejo, né? Rústico. E aqui é muito importante, gente, porque, olha só, a igreja não chegava nessas regiões. A igreja não chegava nessas pessoas, nesses sertanejos, nessas pessoas da vida do sertão, da vida mais simples, né? A igreja não chegava, o Estado não chegava, possibilidade de vida, de melhoria de vida quase não tinha. E aí, esse fenômeno desses missionários que saem pregando um cristianismo rústico, um cristianismo fora das instituições. Eles tinham a prática de batizar as crianças, por exemplo, né? Faziam orações e aí as pessoas acabavam atribuindo o poder de cura a eles e tudo mais, né? Isso atrai as pessoas, né? Inclusive dá um certo conforto. E aí você consegue entender como que eles conseguem aglomerar pessoas e organizar sociedades, normalmente sociedades que buscavam viver mais o coletivo. Como eram comunidades empobrecidas, né? Eles trabalhavam, todo mundo trabalhava por todo mundo, não eram individualistas. Então, se plantava para todos, né? Um comia, todos comiam, né? Era tudo dividido dentro da comunidade que eles criaram. Continuando. O confronto deixou cerca de entre 6 e 8 mil mortos. É bastante, né? Aí vai continuar. Dentre as causas do conflito, nós podemos mencionar a opressão dos coronéis, voltando lá à questão do coronelismo e da questão da terra, a dificuldade pela posse da terra, e aqui eu tenho que fazer um parênteses. Eu até coloquei aqui para fazer um parênteses para vocês. Vocês estudaram
em Brasil Império, Segundo Reinado, espero eu que vocês lembrem disso, que foi criada em 1805 a Lei de Terras, né? Que basicamente estipulava a questão da posse da terra no Brasil. E que isso era responsabilidade do governo federal. O que vai acontecer? Com a Constituição de 1891 e a implantação da República, essa Constituição ela é mais federalista, ou seja, ela divide, ela dá mais autonomia aos estados, inclusive autonomia sobre a questão da posse das terras. Tá? E aí vai ter um dos problemas que vai levar, inclusive eu não tenho a fonte aqui, mas eu lembro de uma fala de um professor que ele diz que foi encontrado um bilhete dos poceiros, né, que dizia assim, que a terra, eles lutavam pela terra porque a terra não era para eles, a terra era só dos europeus, daqueles que vinham das Europa. Né? E aí a gente tem que pensar todo o processo de migração que estava ocorrendo. O Paraná é um dos estados, nesse período, que mais recebia imigrantes europeus. Era o estado do Paraná e de Santa Catarina, os estados do Sul. Né? E a gente está falando do período de ápice de migração dos povos europeus para cá. Continuando. Onde que eu parei? Tá. Dentre essas causas, então, a opressão dos coronéis, a dificuldade pela posse da terra e a entrada de capital transnacional, com as estradas de ferro cortando os sertões do sul. No entanto, nenhuma dessas possíveis causas explica o surto messiânico e o misticismo que caracterizaram a ferrenha resistência que os camponeses impuseram às tropas legais. Olha que interessante. O que o autor está dizendo? O conflito é tão complexo que eu posso até elencar as causas que levam ao conflito. Mas esse fervor messiânico, essa persistência, porque eles persistiram na luta. Para vocês terem uma ideia, nesse primeiro conflito que eu falei para vocês, que vai dar início, o José Maria, ele morreu. Ele morreu. E aí, o governador do estado, da província do Paraná acreditou que estava resolvido. O líder deles morreu. Pronto. Né? A população vai se dispersar e vai ficar tudo tranquilo. Não. Os caras se reagruparam, vieram outros líderes, terão vários líderes aí. Todos eles, de alguma forma, com alguma ligação com esses três beatos, seja contato por sonho ou por qualquer coisa assim, havia uma certa ideia, noção de que esses beatos, a crença de que esse beato retornaria, que ressuscitaria, existia essa crença entre os poceiros que faziam parte do movimento, né? E aí é difícil explicar, né? Qual esse fenômeno de crença religiosa que faziam eles crerem e continuar lutando. Nesse sentido, é interessante a gente pensar que, dependendo do autor que você lê, ele vai dar uma perspectiva para o conflito. Tem autor que vai dar uma perspectiva mais religiosa, tem autor que vai dar uma perspectiva mais política. O que der uma perspectiva mais religiosa, ele vai focar muito na questão dos líderes messiânicos, né? E da vida dessas pessoas. Da questão política, o que está acontecendo aqui? Da questão política, vai estar ligada à questão da monarquia contra a república, e
tem aqueles que ligam mais à questão da terra, certo? O próprio texto diz assim: é interessante o relativismo de Nilson Tomé quando afirma que, para os religiosos, ocorreu uma guerra de fanáticos, né? Fanáticos religiosos impulsionados pela crença num Salvador, num Messias, pegaram em armas para lutar por ele. Né? Para alguns sociólogos, houve um movimento messiânico. Para políticos, aconteceu uma questão de limites territoriais, que vai estar relacionada a fronteiras. É uma região próxima à fronteira com outros países, a ocupação territorial dessa região é importante, a própria modernização, né, da região para o Estado brasileiro como um todo é estratégico. Né? Para os militares, tratou-se de uma campanha militar. E para os marxistas, foi uma luta de classes. E aí, o que é mais interessante, porque, de fato, se você pegar o contestado, ele foi um pouquinho de tudo isso. Ele teve todos esses elementos, ele teve todas essas características. E aí a Adriana deve estar pensando que, gente, mas é tão simples o que está lá no material didático, né, Adri? Pois é bem simples. Destaca esses 3 pontos, assim, mas bem resumidinho. Só fala, né? Não explica, não fala o que é. Não explica por quê, o contexto, da onde, o que foi. Não fala. Isso é muito interessante. Gente, esse é o parâmetro geral do conflito e alguns questionamentos referentes à própria historiografia dele. Né? Aí nós temos basicamente, mais duas partes do texto, tá? Que é o imaginário milenarista e a realidade capitalista, que eu vou resumir aqui em uma fala, mas obviamente que eu vou trabalhar mais a fundo com vocês. Que fala é essa que eu vou resumir? O centro dessa questão aqui, do imaginário milenarista e a realidade capitalista, é o confronto de mundos, né? Nós temos o mundo do sertanejo, né? Tá muito ligado à terra, tá ligado ali a noção tradicional do dia a dia deles, né? Simples, sem muitas questões econômicas, de construções, lógica, sem essa lógica capitalista como um todo, né? Da vida característica do sertanejo. E eu tenho, nesse contexto, né, a modernização capitalista, o olhar capitalista do Farquhar, né, com a construção da ferrovia. E com essa ferrovia, o Farquhar também ele vai ter uma subsidiária, a madeireira, que vai estar envolvida nesse processo. E olha só, a madeireira vai desmatar o quê? A região que tem a produção de erva mate, né? E aí gera um problema para os próprios poceiros e para o pessoal da região que, de certa forma, sobrevive daquela economia ali, né? Esse avanço capitalista vai gerar uma outra questão. O interesse do Farquhar em terras na região, o interesse do Farquhar tanto na construção da ferrovia quanto na criação de lotes, ele vai lotear várias regiões ali para vender, para formar cidades e tudo mais, né? Esse interesse do Farquhar nessas terras vai fazer com que os coronéis, e aí vem o coronelismo, que eles comecem a utilizar de mais força, porque até então, se havia uma certa pacificação entre coronéis e poceiros, né, se os coronéis de alguma forma, não invadiam as terras dos poceiros ou não tentavam ter essas terras, a partir do momento que vem a lógica capitalista de comprar essas terras, os coronéis vão começar a fazer literalmente o processo de grilagem de terras, né?
E aqui é importante, como eu citei anteriormente, a questão da lei de terras. Compreender como que essa lei de terras funcionava, compreender como que muitas dessas pessoas estavam ali, já faziam gerações que a família deles estavam ali, mas que não tinha o documento da posse da terra. E aí isso dificulta muito, né? Como o Poder Federal tinha passado o litígio da questão das posses da terra, questão de documento de quem tinha posse das terras, aos estados, né? É óbvio que os coronéis terão muito mais poder nesse processo. E a prática de grilagem de terras, vocês sabem, é uma característica da ocupação do território brasileiro do final do século XIX, né? Até antes, mas vamos colocar lá, a partir da lei de terras, do final do século XIX, e isso adentra o século XX, né? Com uma certa força, e inclusive ainda hoje, se nós ficarmos atentos aos noticiários, a gente vê em uma região ou outra do Brasil práticas de grilagem de terras ainda. Então, essa é uma outra característica que vai levar ao conflito, porque esses poceiros vão ficar sem terra para trabalhar, sem lugar para plantar, sem lugar para morar, né? E aí, eles vão ocorrer aonde? Né? No discurso messiânico, milenarista desses beatos, né, que falam de uma mudança para uma vida melhor a partir dessa perspectiva de fé, certo? Continuando. Então, é a dicotomia desses dois mundos. Vamos pensar assim, o mundo do sertanejo ele está sendo ameaçado pelo mundo, pela visão capitalista do mundo, dessa ideia de progresso positivista que vem com essa estrada de ferro, tá? Que o grande exemplo é a estrada de ferro e tanto a madeireira quanto a empresa de loteamento, certo? Todas elas subsidiárias do próprio Facquar. O texto em si, e a outra parte, que é a terceira parte, né, que eu falei que falta, é uma visão, o título é Sociologia Histórica e História Sociológica, que é basicamente, gente, a apresentação de diversos vieses de como olhar esse processo, né? De como os principais autores que falam do contestado, né, qual a abordagem que eles dão, tanto essa abordagem messiânica, quanto a abordagem marxista, pensando a luta de classes, pensando a questão da terra, né, e assim por diante. No imaginário milenarista, ele vai começar assim. E aí eu vou colocar o que eu destaquei, depois eu trabalho com vocês. Ele vai escrever ali no texto, começa na região contestada, né? E aí eu destaquei, ó, nos sertões brasileiros havia uma forte tradição de religiosidade. Essa religiosidade nós caracterizamos, ou nós chamamos ela de catolicismo rústico, ou profetismo popular, embasados nas relações de batismo e compadrio com monges peregrinos. É onde surge o personagem, né? Onde surge aí o líder religioso desse processo. O contestado tem uma longa tradição de abrigar esses monges, profetas e messias. O primeiro deles é o monge João Maria, que é um italiano. E olha só, eu não sei vocês, eu vou falar de uma experiência minha de quando eu vi, primeira vez que eu tive contato assim com o contestado, que eu me lembro lá no ensino médio, essas coisas. Na minha cabeça era o João Maria e o José Maria, um atrás do outro, assim, um em seguida do outro, né? Que tinham sido líderes do movimento e que os três tinham de alguma forma participado do conflito. E não é, né?
Não é. O João Maria, que é digamos assim, o primeiro do meu nome, né? O primeiro do meu nome, João Maria, o primeiro deles, é esse peregrino italiano. Ele vai peregrinar praticamente por todo o continente americano, Argentina, Uruguai, né? Ele vai até os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, né? E aí ele, tem um momento da vida dele que ele vai estar aqui no Brasil, ali na região do Contestado. Ele vai atuar como missionário religioso pelos sertões brasileiros entre 1844 e 1852. Ele ganha repercussão por conta da crença popular que lhe atribuiu o dom de tornar milagrosa uma fonte de água em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, havia a crença de que ele tinha poderes milagrosos, né? E isso vai fazer com que ele se torne popular. As pessoas vão até ele, pedir para que ele batize, para que ele dê a bênção, para que ele reze pela pessoa, né? E como ele é um monge não no sentido de monge clássico de dentro da igreja, mas um peregrino que fala de Deus, que apresenta esse Cristo mais popular, que apresenta esse Cristo fora da instituição, que apresenta essa fé, né, que tem vários elementos cristãos, católicos, mas também tem elementos do dia a dia da vida do sertanejo, do dia a dia da vida comum, né? E ele faz com que essas pessoas se aproximem dessa crença. Ele vai deixar o Brasil e continua sua peregrinação por outros países. Beleza. Continua porque interessa para a gente o que ele está aqui no Brasil, né? A personalidade mística desse primeiro João Maria o fez ser confundido com o segundo João Maria, que tinha por nome Anastas Marcaf, que percorreu os campos paranaenses e catarinenses após a Revolução Federalista e desapareceu por volta de 1908. Esse João Maria, que é o segundo, né? Ele fazia abertas críticas à República e em contraposição ao Império ou à monarquia. O que significa? Aqui vem a questão, olha só. Vem a questão do que eu já disse para vocês, que inclusive vai levar ao conflito, né? Que é a crítica à monarquia, ou a crítica à república, perdão, né? Como assim vai criticar a república? Ora, a república, ela assume o poder numa perspectiva, por mais que não tenha tido participação popular, né? A ideia de república é um governo que governa, que cuida daquilo que pertence a todos, né? E que, de certa forma, teria uma maior amplitude e uma maior participação, iria ser melhor popularmente para a população do que a monarquia. Só que isso não acontece. E aí? Né? Por diversas questões. Aí a gente vai para a história do Brasil, pensar a história do Brasil, né? Esses anos iniciais de implantação da República, os avanços, os não avanços, o que está acontecendo, né? Como que essas populações que não fazem parte do jogo político brasileiro, como que elas se colocam dentro dessa sociedade, né? E aí nós teremos, então, esses movimentos. O João Maria, ele basicamente vai dizer assim, a crítica que ele vai colocar à República. Então, as leis da República seriam as leis do diabo. Em contraposição, a monarquia seria a lei de Deus. Ele fazia profecias como futuras guerras e a vinda de gafanhotos de aço. Esses gafanhotos de aço seriam as serras cortando as árvores, as florestas, o desmatamento, né? E ele falava de dragões que soltam fumaça pelas ventas, que seriam os trens, olha só.
1908, a gente tem o início do projeto da construção da ferrovia. A ferrovia vai ser construída em 2 anos, certo? Percebe como ele está colocando todos os elementos que estão acontecendo nessa sociedade e que, de certa forma, ataca diretamente a vida do sertanejo, e na narrativa dele, ele contrapõe isso, ele fala que isso é coisa do diabo, né? Não é de Deus. Em torno dessa figura do João Maria, né, formou uma espécie de doutrina religiosa, né? E essa doutrina religiosa, ela vai ter seus aspectos morais e sociais. E aqui é muito interessante. Deixa eu contar uma situação que o texto de vocês não traz. Depois que o José Maria morreu, o José Maria, lá, quando começa a guerra e tudo mais, terão outros líderes. Um desses líderes, eu não vou lembrar o nome agora, ele reuniu as formas, né, que seriam a forma de exército, o pessoal alinhado, né? E ele teria falado assim, que o José Maria apareceu para ele num sonho, gente, e olha só, o cara tinha 17 anos. E nessa época, 17 anos não é adolescente, é homem, é adulto já, né? Não, a adolescência é uma invenção recente, né? 17 anos nessa época, você já tem responsabilidade de adulto. E aí esse homem, né, esse líder, ele falou que no sonho dele, o José Maria tinha revelado para ele que ele deveria se deitar com 2 mulheres. Sabe o que o povo fez? Acabou com ele ali, tirou o poder dele na hora. Ele levou uma surra. Por quê? Porque os valores morais para esse povo era algo extremamente importante. Eles tinham, sim, todos os valores morais de uma sociedade cristã, monogâmica e tudo mais, né? Então, olha só, o cara tentou se beneficiar com o poder que ele tinha de evidência, de sonhar com o José Maria e acabou se dando mal, né? E é interessante, porque, de certa forma, isso mostra assim, como que, apesar da influência messiânica, né, da influência do líder, esses agrupamentos eles tinham também uma regra de conduta, e que se o líder não seguisse a regra de conduta, ele não permaneceria como líder, né? É interessante a gente pensar isso. Vamos continuar. Eu anotei aqui, mas eu não falei, né? Essa ideia de retorno, gente, ideia de retorno do Messias, da construção, da ideia da reconstrução de uma monarquia, está muito ligada ao sebastianismo. Sebastianismo que o Antônio Conselheiro também pregou lá em Canudos. O sebastianismo é uma crença popular que remonta a Dom Sebastião, rei de Portugal, do período das grandes navegações, e do período colonial aqui, que ele morreu em uma cruzada, das cruzadas, perdão, não das grandes navegações. Ele morreu em uma cruzada, só que ele era um rei muito novo, e ele não tinha herdeiro, não tinha nada. E aí, como o corpo dele se perdeu na batalha, né, os portugueses depois começaram a acreditar que ele retornaria, que Dom Sebastião retornaria para governar Portugal novamente e retornaria glorioso para um império celeste, para um governo puro, mais ou menos nesse sentido, né? E esse sebastianismo, ele perdurou no imaginário tanto português
quanto de povos que foram colonizados por portugueses. E aqui no Brasil a gente percebe esse sebastianismo, tanto no Antônio Conselheiro, quanto aqui nesse momento do contestado, né? É mais uma narrativa, né, de crença. O que vai acontecer? Olha lá o que eu falei para vocês. No ano de 1908, coincide com o início da construção da estrada de ferro de São Paulo, Rio Grande, né? que foi concedida para o Percival Facquard. A empresa dele é a Brasil Railway, já falei isso para vocês. O Percival Facquard, gente, tem até uma nota de rodapé falando disso. Ele era considerado, nessa época, entre aspas, o dono do Brasil, né? Ele era o principal investidor estrangeiro que estava construindo ferrovias, tinha madeireira, tinha empresas ligadas à abertura de loteamento, né? Então, e aí, obviamente, que ele tinha proximidade com o governo e ele fazia acordos que o beneficiavam, né? Olha só, o traçado da ferrovia não seguia um sentido retilíneo, aproveitando as melhores terras da região. Antes tem que colocar um negócio que eu já disse para vocês, mas é bom retomar, né? A empresa do Facquard receberia do governo federal uma faixa de terras de 15 quilômetros em cada margem da ferrovia. Então, olha só, tem a ferrovia. Por onde passa a ferrovia? Por onde passa a ferrovia? Ele teria 15 de um lado, 15 do outro, 30 quilômetros de possessões para ele, e isso considerando a quilometragem ainda da ferrovia. Então, ele teria muita terra. Ele ia ganhar muita terra, né? E se a gente pensar 30 quilômetros naquela época, era chão. Hoje não, hoje a gente vai 30 quilômetros rapidinho, né? Mas naquela época era terreno, hein? E aí, o traçado da ferrovia, já que ele vai ganhar as terras, né? Ela vai passar pelas melhores terras da região. Isso vai gerar um problema lascado para eles. Aproveitando as melhores terras da região e desapropriando os poceiros que ali residiam. O mesmo ocorreu com a instalação da madeireira Southerberg Brasil Lumber, que também era dele, que foi instalada no município de Três Barras, em Santa Catarina, em 1911. A exploração em escala industrial, num vasto território, logo tornou a Lumber a maior madeireira da América do Sul, inibindo a produção de pequenos exploradores de madeira e acirrando os conflitos por terra na região. Todo esse contexto é para trabalhar, gente, justamente aquela dicotomia entre realidade do sertanejo e essa perspectiva capitalista dessa modernização conservadora que é uma característica do Brasil desse período. Certo? Com todas essas transformações sociais, né, o que vai acontecer? A visão de mundo tradicional do caboclo ganharia notoriedade com a figura do terceiro monge. E aqui nós já caminhamos mais para o conflito. O terceiro monge é o José Maria. Um curandeiro, desertor militar, contador de histórias e lendas de Carlos Magno, cujo nome, até então, suplantado pelos dois João Maria anteriores. Se destacou após ter curado a esposa de um fazendeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou até indicar. Tem um podcast do História FM, para se alguém ouve o podcast, né? Que fala sobre a Guerra do Contestado. E eles falam sobre eu não lembro o nome da pesquisadora, que estava terminando, deve estar terminando ainda,
um doutorado sobre o José Maria. Sobre o José Maria ainda não tem tanta coisa escrita. Sobre qual tem mais fonte é sobre o primeiro João Maria. Eu até anotei em algum lugar o nome do livro, porque quando eu peguei o conteúdo, eu lembrei e eu voltei no podcast só para eu pegar esse dado. Eu acabei esquecendo. Mas depois eu mando no grupo para vocês. Vale a pena dar uma pesquisada no que ela escreve, porque mesmo que o doutorado dela ainda não esteja pronto, ela tem bastante coisa escrita sobre esse contexto. Continuando. Uma grande peregrinação de fiéis se aglomerou em torno de José Maria, para desespero do coronel Francisco de Albuquerque, que era o superintendente de Curitibanos, o prefeito. Aí entra já na história que eu já pincelei para vocês anteriormente, né? Que é onde vai iniciar o processo do conflito, propriamente dito. As pregações dele eram pregações escatológicas, né? Quando eu falo em escatologia, dentro da ciência da teologia, da ciência bíblica, a narrativa escatológica é uma narrativa de fim dos tempos, tá, gente? É uma noção de fim dos tempos. Então, o José Maria tinha uma pregação escatológica, né? As curas e profecias de José Maria representaram, na tese de Marli Auras, e aqui ele cita qual que é a fonte que ele está bebendo, né? Qual a fonte que o autor está bebendo, na fonte de Marli Auras, na tese de Marli Auras, um processo pedagógico de organização de irmandade. Olha só. Em torno do José Maria vai se formar um agrupamento de pessoas que vão formar como se fosse uma irmandade, né? Uma associação de pessoas com características próximas, similares ou com interesses próximos, que encontram ali nas narrativas dele, né? e naquilo que ele prega, né? Uma perspectiva de vida, uma perspectiva de ação e tudo mais. Aqui vai colocar que ele lia, por exemplo, contos do Carlos Magno, né? E o ambiente em que eles viviam dentro ali, no contestado, um ambiente muito místico. Para dizer, gente, ali na frente, tá? Que vai surgir, dentro desse agrupamento, um grupo destacado de soldados, que serão os pares de França, né? Vão ficar conhecidos como pares de França, que serão aí as pessoas mais próximas do José Maria, que, de certa forma, conforme vai ficando tensa as coisas, eles vão ficar mais próximos do José Maria, como se fossem protetores dele, e esses pares de França, eles serão excelentes guerreiros, né, entre aspas aqui, mas na luta corpo a corpo, né? Pensando, gente, que quais serão as armas dos sertanejos? Eles terão espingardas, pistolas? Terão, mas bem menos do que o exército federal, né? A maior parte deles a arma é o facão mesmo, né? E é interessante porque, em alguns momentos, eles usarão estratégias de guerrilha para aproximar o exército federal deles para a luta corpo a corpo, porque na luta corpo a corpo, eles ganham. Continuando. Sobre o pretexto de que os fanáticos haviam proclamado a monarquia, novamente, aqui já está retomando aquilo que eu citei para vocês, né? O José Maria ele vai para o estado do Paraná com esse agrupamento dele, e o superintendente de Curitibanos avisa o governador do estado do Paraná e fala que o José Maria tá com um grupo de monarquistas no estado do Paraná, né? Olha só. Então, sob o pretexto de que os fanáticos haviam proclamado a monarquia e coroado um novo imperador, o coronel Albuquerque pediu apoio policial ao governador de Santa Catarina, Vidal Ramos. Os telegramas do coronel provocaram alarme em Florianópolis, Curitiba
e repercutiram até na imprensa do Rio de Janeiro. Imediatamente, enviou-se um contingente da Polícia Militar catarinense e paranaense também, aqui não está falando da paranaense, ao reduto do Monge, chefiado pessoalmente pelo desembargador Salvio Gonzaga. No entanto, Gonzaga não atacou imediatamente os fiéis. De acordo com Vinhas de Queiroz, esse Vinhas de Queiroz é um dos poucos que vão fazer uma interpretação marxista do conflito, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. Preferiu persuadi-los a utilizá-los para criar dificuldade ao governo do Paraná. Assim, procurou tocá-los para o estado vizinho. José Maria vai para o Paraná, para os campos de Irani, na região de Palmas, e ali, na região de Palmas, né, com essa ideia monarquista e com a ideia de que, olha só, catarinenses vieram para o Paraná, na região do Contestado, e são monarquistas. O que vai acontecer? O governo do Paraná vai convocar um destacamento policial, e nesse destacamento policial nós teremos aí o primeiro grande conflito. Olha o que saiu no jornal Diário do Paraná. O Jornal Diário do Paraná, de ampla circulação em Curitiba, publicou um artigo no início de outubro de 1912, afirmando o seguinte, que o Paraná se levantará como um só homem para defender seus direitos, embora odeie derramamento de sangue. Por que está dizendo isso aqui? O Paraná levantará como um só homem para defender seus direitos. Gente, a autonomia dos estados, essa maior autonomia, vem com a República. Se você tem um grupo de monarquistas organizado dentro do seu estado, que está proclamando ou que quer proclamar a monarquia, ele está defendendo a sua perca de autoridade, a sua perca de poder. É óbvio que, nesse sentido, o Estado, o governo, ele não vai aceitar esse movimento. E perceba, eu não estou dizendo, e eu eu estou colocando aqui o contexto. Né? Imaginem vocês, os sertanejos, eles tinham como se comunicar com o pessoal lá em Curitiba, falar o que era, o que não era? Não tinha. Né? A notícia que chega para Curitiba é uma notícia totalmente diferente pelo menos até onde nós sabemos, né? Totalmente diferente do que era o movimento. E aí, essa característica vai fazer com que ocorra o conflito. O Regimento de Segurança do Paraná foi enviado, liderado pelo coronel João Gualberto, tá? E o João Gualberto vai levar uma metralhadora. Ele fala assim, com a metralhadora eu resolvo o negócio. Ele vai subestimar aquilo que ele vai chamar de jagunços, ignorantes e fanatizados. É o termo que ele usa para os sertanejos, né? Ele manda um bilhete falando para eles se renderem. Caso eles não se rendessem, ia ter um banho de sangue. Porém, sem garantias e sem compreender os motivos pelos quais era perseguido, o monge José Maria não se entregou. E aqui é importante dizer, ele não entendia porque ele estava sendo perseguido, porque ele não sabia dessa acusação dele ter declarado uma monarquia, dele ser, né? Por mais que ele pregasse a questão da monarquia, ele não tinha noção do que tinha sido passado para os policiais, e ele não deu golpe nenhum. Né? Ele era um monge que estava no interior, na concepção dele ali, né? O que vai acontecer? Oi. Oi, também. Estou assistindo aula, mãe. Eu te mutei, Cíntia.
Pode conversar com a sua mãe, não tem problema. Olha só. O que vai acontecer? Nessa primeira batalha, os dois vão morrer. Tanto o Gualberto quanto o José Maria. Como ocorreu pouco... Tranquilo, Cíntia. Como ocorreu poucas baixas do lado dos camponeses, né, os sertanejos vão se considerar vencedores. Normal, Cíntia. Os camponeses vão falar, olha, morreram poucos membros do nosso aqui, ó, e nós vencemos essa batalha. Né? Isso vai erguer o moral deles. Por outro lado, o pessoal de Curitiba falou assim, José Maria morreu, ele era o líder do grupo, o grupo vai se dispersar. O grande problema é que os fiéis, né, os sertanejos, acreditavam que José Maria retornaria. Olha o que o Rui escreve para a gente. Todavia, a crença na ressurreição de José Maria e a esperança messiânica de que o monge voltaria dos mortos com um exército encantado mantiveram o espírito de exaltação dos rebeldes. E o que era apenas um estado de endemia tornou-se uma epidemia generalizada. Estava decretada a Guerra Santa de São Sebastião. Né? Essa noção mística, essa noção de uma guerra santa, deles estarem lutando pelo paraíso aqui na Terra, né? Por um estado de bem social, de bem, né? Onde não houvesse, onde todos os males que eles sofriam deixariam de existir. E aí nós teremos o conflito que vai de 1912 a 1916. Tá? Então o conflito ele dura, terá vários líderes, várias lideranças. Teremos momentos que teremos um vidente como líder de 9 anos. Né? Só para vocês entenderem como que era dinâmico esse negócio. Dentro do agrupamento, a liderança ela tinha que manifestar uma certa mediunidade ou um messianismo aí, né, para poder prosseguir e estar à frente do movimento. São 4 anos de conflito, né, conflito tenso, são conflitos tensos, terão aí cerca de 8.000 mortos, como nós já falamos, e está circunscrito nesse processo de transformação cultural, gente. Esse último tópico fala das perspectivas de interpretação. E antes de eu partir para ele, para a gente poder encerrar, que já são 9h15, gente, eu falo demais. Por favor, eu quero um pequeno feedback de vocês, se está tudo bem, se já está cansado, se vocês querem que eu continue depois, se vocês estão entendendo. Tá bom, tá dando para entender bem. Cansativo gente. A proposta de falar de um capítulo desses, né, em uma aula, como diz, não tem para onde a gente correr, né? Se a gente tivesse na faculdade presencial, seria aula direto mesmo. Né? Só para dizer, então, eu não vou detalhar assim muitos pensadores, só que eu vou colocar aqui esse início só para a gente poder pensar a forma como eles como que ao longo do processo nós vamos tendo essa percepção. Né? É importante dizer também, gente, que nós teremos um avanço, né,
na perspectiva e nas análises sobre esse movimento, principalmente a partir dos anos 70. Né? Então, por isso também essa perspectiva ou essa pouca visibilidade do conflito. Né? Tem diversas questões. Só que eu torno a dizer, é equivocado a gente falar que tem pouca fonte histórica sobre ele. Os livros didáticos não dão tanta atenção para ele. Outros lugares do país, outros centros de pesquisa pouco trabalham o conflito, pelo conflito até a década de 70, principalmente, ser muito visto como um conflito regional. Então, ele é, sim, um conflito regional, só que ele tem uma amplitude nacional muito grande e ele ocorre muito pelas questões nacionais. Ele está inserido na questão de luta pela terra, ele está inserido na questão do processo de modernização conservadora feita no Brasil no início da República, que é uma modernização que não se preocupa com os ocupantes da terra, né? Que estão ali naquela região, os poceiros, né? É claro, a posição de não olhar para o poceiro, né? O Estado não se preocupa com ele. Né? Continuando. Então, dentro dessa perspectiva, o que seria essa sociologia histórica e história sociológica, né? Ele brinca com o termo aí, né? Ele vai dizer, a gente pode subdividir a historiografia do contestado em duas vertentes, tá? Então, pensa bem, a historiografia do contestado, quando eu penso a escrita sobre o contestado, a escrita histórica sobre o contestado, eu divido em duas vertentes. A frente que concebe a participação dos monges e o messianismo como um fator decisivo e aglutinador. Então, olha só, eu tenho uma linha de pesquisadores que vão dizer que o fator messiânico é essencial, é o grande fator do movimento da Guerra do Contestado, certo? E uma outra corrente, né, que vê o fator religioso como uma questão secundária e marginalizada. Inclusive que essa visão marginalizada, nessa visão, ela impediria a visão do essencial do negócio, do essencial da questão, que é a entrada do capital transnacional e o desenraizamento do sertanejo pela desapropriação de suas terras. O que significa? Essa segunda vertente, ela diz assim, acaba se focando demais na questão messiânica e esquecendo a questão tanto da modernização ou da entrada de capital, que vai pressionar a economia local, que vai mudar toda a lógica da economia local, né? E que não vai se preocupar com como que essa sociedade se organiza. Né? E também, obviamente, prosseguindo ali, ele fala, né, do desenraizamento do sertanejo. Né? Ou seja, o sertanejo fica sem terra, ele está desapropriado, ele tem que reorganizar a vida dele, ele vai para onde? O que vai acontecer com esse sertanejo? Né? Que tem as suas raízes ali. Né? É a outra vertente. São essas duas vertentes de análise historiográfica que vocês vão encontrar aí nas suas pesquisas, que eu sei que vocês vão pesquisar, sobre a Guerra do Contestado. Aí ele vai citar os autores, vai citar a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que ela é pioneira no levantamento de fontes e na análise socio-religiosa do conflito. Ela tem uma perspectiva mais dessa premissa religiosa. Né? Depois ele vai citar aqui praticamente o único autor que trabalha a Guerra do Contestado a partir de um viés materialista histórico, ou seja, marxista, né, com viés mais marxista, é o Vinhas de Queiroz, porém ele faz uma crítica ao Vinhas de Queiroz da seguinte forma, tá? E ele fala assim, ó,
apesar do Vinha de Queiroz ter usado uma grande documentação, ele chegou a uma conclusão reducionista, ou seja, uma redução pequena, que reduz muito o conflito, né? Porque ele vai considerar o conflito como uma alienação, né? No terreno, uma patologia social. O messianismo é uma revolta alienada, é isso que o Vinhas de Queiroz vai dizer. Porém, e aqui, para não parecer apenas uma crítica ao Vinhas de Queiroz, o autor ainda coloca, né, que, no entanto, pode-se dizer que a sua obra, a obra do Vinhas de Queiroz, Messianismo e Conflito Social, é um grande trabalho, apesar da conclusão, e não em decorrência dela. Pela narrativa envolvente do autor, embasada em inúmeras fontes e pelos devidos créditos dados ao monge José Maria como o Messias Caboclo. O que o autor do nosso texto está dizendo, né? O Rui? Ele está dizendo o seguinte: a conclusão da obra dele, ao meu ver, né, ao ver do Rui, é reducionista. Ela reduz muito a questão do conflito, né? Porém, a escrita, a argumentação, né, a narrativa, as fontes usadas, tudo isso é de enriquecimento em relação ao conhecimento do tema. Então, seria uma obra interessante de ler, né? E aí ele vai falar que nesse processo de transformação cultural e desagregação dos costumes caboclos, representa um desencantamento do mundo. É uma visão do sociólogo Douglas Teixeira Monteiro. E o reencantamento viria com o messianismo, viria com essa guerra santa, com essa conquista, né? Então, se por um lado, o fato de os sertanejos estarem perdendo sua raiz, isso leva a um desencantamento do mundo, o mundo não é mais o mesmo, né? O retorno, a crença no retorno do José Maria traria um novo encantamento em relação ao mundo. Por último, ele fala do viés sociológico, que rompe com os termos etnocêntricos de fanatismo e patologia social, então contribui de forma extraordinária, né, para a problemática da abordagem sobre a Guerra do Contestado, por justamente romper com essa visão que a gente pode chamar aí, né, de fanatismo e tudo mais. Trazendo um viés ou um olhar mais sociológico mesmo, né, que olha para as questões sociais, que olha para essa relação com a terra do sertanejo, que olha para esse conflito entre os interesses capitalistas e modernizantes da sociedade brasileira com os interesses dos sertanejos locais. Ele conclui assim, né, nesse parágrafo: o camponês aparece nesses estudos, que é a crítica que ele faz a esse estudo, né, porque são generalizantes, porque o camponês aparece como coadjuvante. E a teoria, ou uma tipologia ideal na tentativa de aprender o messianismo, é que ganha destaque exagerado. Então, ele vai dizer assim: o problema desse avanço feito pelo sociológico, né, que vai romper com os termos etnocêntricos, é que nessa visão dos anos 60 e 70, né, a partir de uma literatura mais tradicional, ela não vai colocar o sertanejo, o camponês, como participantes, como personagem central do movimento. Eles colocarão eles como pessoas que estão sendo levadas, e quem realmente é o líder do processo, e quem faz as coisas, é o messianismo, né? Essa visão messiânica. Porém, e aí para encerrar, ele fala que a partir dos anos 80 isso muda, e principalmente nos anos 2000. Ele vai colocar os autores aqui, mas que a historiografia a partir dos anos 80 e a própria sociologia muda a partir de perspectivas
onde a participação do sertanejo acaba se tornando maior. Beleza, gente? Eu encerro a aula por aqui, citando para vocês o finalzinho ali da página 23, onde ele coloca breves conclusões do centenário do movimento, né? Então, ele vai fazer uma conclusão sobre, lá no centenário do movimento, do contestado, e aí ele vai citar o Hobsbawm, vai falar da importância da obra de Hobsbawm, principalmente da obra, não sei se vocês conhecem, mas a obra Bandidos, de Hobsbawm. Por que é importante? Porque essa obra vai lançar um novo olhar para a participação popular, né, para essas ações que a gente pode chamar ações de banditismo, né, que seriam de violência, que em algum momento foi considerada violenta, ou por grupos que tinham reivindicações sociais, que no contexto em que viviam eram considerados bandidos. E a gente pode extrapolar aqui a Guerra do Contestado, e a gente pode citar, por exemplo, os cangaceiros no Nordeste brasileiro, né? O próprio Canudos, certo? O Eric Hobsbawm, né, no clássico Bandidos, que ele trabalha essas questões, inclusive, se eu não me engano, ele cita muito o exemplo do Pancho Villa, no México. O Pancho Villa, no México, e tem uns outros que ele cita, como líderes que tiveram essa perspectiva. E aí ele conclui falando o seguinte, né? No último parágrafo começa lá: o clássico Bandidos representou um salto qualitativo quanto à inclusão de grupos marginalizados e anteriormente quase ahistóricos, ou seja, que não participava das narrativas históricas, como símbolos e sintomas da crise de determinada sociedade. A Bárbara está entrando agora, tadinha. Para a análise específica do nosso objeto, o contestado, essa obra do marxista inglês, contribui duplamente. Num primeiro momento... Oi, Bárbara. Um minutinho. Oi, Murilo. Oi, pessoal. Beleza? Está chegando no final, Bárbara. Nada, Literalmente não. no final. Literalmente no final, mas pelo menos eu consigo pegar alguma coisinha aí. Beleza. Desliga meu microfone e minha imagem aí, por favor. A sua imagem não está. Vou desligar o microfone. Não está? Não. Pronto, desliguei. Desliguei com você falando ainda. Olha que sem educação. Desculpa. Vamos lá. Então, olha só. O Rui, ele vai colocar aqui, falando sobre essa obra do Bauman, como ela nos ajuda a compreender o contestado, né? Para a análise específica do nosso objeto, o contestado, essa obra do marxista inglês contribui duplamente. Num primeiro momento, refutando a historiografia tradicional, que qualificava os camponeses que aderiam aos redutos santos do contestado como meros jagunços e fanáticos. Pensamento que fica explícito no livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, e em toda a literatura médica e militar da primeira metade do século XX. O segundo elemento pertinente é a relação entre os bandidos ou fanáticos com os movimentos milenaristas. E aí ele cita o Hobsbawm, quando o Hobsbawm diz o seguinte: os bandidos, escreve Hobsbawm, representam um pouco mais que sintomas de crise e tensão na sociedade em que vivem. Os bandidos sociais são reformadores e não revolucionários. Contudo, podem se tornar o símbolo ou mesmo a ponta de lança da resistência por parte de toda a ordem tradicional contra as forças que a desagregam ou a destroem. Eric Hobsbawm. O que isso significa? Que
a percepção do sertanejo, né, que luta no contestado contra o domínio, contra a violência do coronelismo, contra essa invasão capitalista, essa desapropriação das terras, contra essa desenraização do sertanejo, do teu local social, esse sertanejo que pega em armas para lutar nesse movimento, ele não é um bandido. Ele é um sintoma de uma crise que está na sociedade. E aí eu encerro fazendo o link com a história do Brasil, né? Se nós pegarmos a história do Brasil desse período, esses sintomas de crise estão em todo o território brasileiro, não só no contestado, né? A Primeira República ela é recheada de sintomas de crise, de questionamentos do poder, de movimentos contra a República e, basicamente, em sua totalidade, como em tantos outros movimentos do Brasil, o governo instituído ele responde a isso com força, né? E força mesmo, né? Tanto é que nós tivemos uma guerra civil de 4 anos. E aí, é agora que vocês olham para mim e falam, mas professor, e aquela ideia de que o Brasil é um país pacífico? É só uma ideia. Bom, gente, o primeiro capítulo foi trabalhado. Eu agradeço a paciência de vocês. Esperem um minutinho só. Tá? E não se esqueçam, terça-feira nós temos mais uma aula e o capítulo 2 de História das Religiões.